Hoje eu tenho uma notícia meio chata, não muito chata. Se trata de um tema que incomoda, apesar de ser uma das únicas certezas que a gente tem na vida. A gente vem, em algum momento a gente vai embora. A gente sempre espera ter uma vida longa, sempre espera ter uma vida próspera, mas a gente nunca pensa que a passagem pode ser curta. E nem por isso, por ser mais curta, é que ela deixa de ser especial. Chego a pensar, talvez, que uma passagem curta é algo muito corajoso. E eu acredito que só um espírito muito grande, muito entendido, muito desprendido, um espírito evoluído, é capaz de optar em fazer uma curta passagem por aqui. E esse é o caso da nossa Helena. Helena nasceu de 29 semanas e 2 dias, numa cesárea de emergência. Com 28 semanas e 5 dias, eu entrei em trabalho de parto prematuro. Eu não imaginei que eu estava entrando em trabalho de parto. Era uma contração muito esquisita. Inclusive, eu achei que que eu tinha lesionado o reto abdominal, porque, cara, eu já pari uma vez. Não sei como que funciona a dor de contração. Não tinha nada a ver com o que eu tinha vivido na gravidez da Isis, por exemplo. E aí, quando eu cheguei no hospital, porque a dor era muito intensa, e ela ficava indo e voltando, as médicas me falaram: você está em trabalho de parto, você já está com 2 centímetros de dilatação. E eu fiquei tipo assim, oi? E aí a gente começou a luta pra inibir o trabalho de parto. Inibimos o trabalho de parto. Aí fiquei internada, fiquei em observação, e aí descobriu-se que estava acontecendo a síndrome de transfusão feto-fetal. Ou seja, a Helena estava doando toda a água da sua bolsa para a Heloísa. A Helena estava sem água, sem nutrientes, sem o mínimo que ela precisava para viver. O trabalho de parto prematuro eram elas pedindo socorro, que alguma coisa de errado não estava certo. No dia 9 de agosto eu fui para uma cesárea de emergência e nasceram Helena e Heloísa. Primeiro Heloísa, depois Helena, com 2 minutos de diferença. E Heloísa, desde o princípio, né, até porque ela estava com toda a água da bolsa, todos os nutrientes, ela nasceu num quadro bem mais estável, apesar da prematuridade. Helena, né, já estava numa situação um pouco mais complicada, até cogitou-se a possibilidade de transfusão de sangue, mas no final das contas não foi necessário. E ela começou a responder muito bem ao tratamento. Então, assim, nos primeiros dias a gente estava bem alerta, alarmado, assustado, porque, enfim, podia acontecer qualquer coisa, sabe? Até que elas foram ficando super estáveis e começaram a ganhar pezinho e todos os riscos foram minimizados. Enfim, elas estavam super bem. E aí a gente começou a ficar bem tranquilo, porque a gente começou a acreditar muito forte de que elas iam voltar para casa. E aí que mora o perigo, né, meu filho? Porque a gente começa a fazer um monte de expectativa, um monte de sonhos, e eu acho que é ok, né? Vida nova, a gente sonha mesmo, a gente espera mesmo, a gente cria um monte de expectativa. Ainda mais 2 gêmeazinhas idênticas, a gente ficava imaginando, né? Como seria a carinha das duas, se elas iam realmente ser idênticas, se elas iam gostar de se vestir igual ou não, sabe? E a gente fica criando um monte de expectativa. E a gente queria muito ver as 3 correndo juntas, né? A Isis e a Helena e a Heloísa, porque a Isis está com 1 ano e meio, sabe? Então, muito em breve, elas iam parecer quase todas da mesma idade e a gente ficava brincando, as trigêmeas, as trigêmeas. Era um sonho muito bom. Um sonho que eu nem imaginava que eu poderia sonhar, sabe? Porque eu nunca me imaginei mãe de gêmeas. E eu tive a oportunidade de pegá-las no colo, as 2 juntas, sabe? Aquele dia que eu peguei as 2 juntas no colo, eu me senti tão privilegiada, tão rica, tão abundante. 2 serizinhos ali no meu colo, sabe? Durante esses 20 dias, durante toda a gestação, na verdade, eu me senti muito abençoada. Eu me sentia muito cansada. Muito cansada mesmo, mas muito abençoada, porque foi lindo, sabe? Foi muito lindo. Então, eu tenho pedido pra te fazer, quando você for pensar na Helena, eu quero que você pense numa criança saudável, espoleta,
sorridente. Imagina a carinha dela do jeito que você quiser imaginar. E imagina ela brincando, sabe? Saudável, bem. Porque é assim que ela tá. É assim. Porque eu sei que ela é uma garota especial. É uma garota que veio, que se doou, mesmo sem ter muita coisa pra oferecer, sabe? O que o bebê tem pra oferecer pra gente? O bebê não tem nada. Mas tudo que ela tinha, o pouco que ela tinha, ela deu. A ponto de dar a própria vida, sabe? Então eu me sinto muito privilegiada de ser mãe de um ser de luz, sabe? Eu tenho uma filha anjinha. Ela faleceu muito de repente. Foi uma surpresa para os médicos, foi uma surpresa para todos nós, porque o quadro dela estava muito estável e ela estava indo muito bem. E aí, de repente, ela teve 2 paradas cardíacas e se foi. Simples assim. Eu não quero que vocês fiquem tristes. É claro que a gente fica triste, né? Existe uma frustração, né? A gente queria ver essa florzinha desabrochar, mas ela fez o que ela queria fazer. Leonina, quem manda Leonino, gente? Quem que diz pro Leonino o que ele tem que fazer, né? Ela veio a hora que ela quis, ela fez o que ela quis e foi embora na hora que ela quis também, sabe? E a gente pode não entender agora, mas com o tempo a gente vai entender os motivos dessa escolha dela, eu acho. Ou não também, e tudo bem, sabe? Eu só sei que olhando em retrospecto, eu só tenho gratidão. E claro que a tristeza vem, tem horas que vem a revolta, tem horas que vem a deprê, e tudo bem também, sabe? Vou me permitir viver os momentos de tristeza, mas eu quero que vença a alegria e o amor, porque na curta passagem dela foi isso que ela me ensinou, que a gente tem que continuar firme na nossa fé, e eu acredito que a vida é eterna. Então, não tem por que a tristeza vencer. É isso. Então, ao invés de você me dar os meus sentimentos, os meus pêsames, me deseje luz e paz e imagine a nossa família feliz, imagine a nossa família prosperando. E só de você visualizar isso, você já vai estar enchendo os nossos corações de amor. Inclusive, eu quero agradecer muito aos familiares que estiveram conosco no momento, né, do velório. A gente só chamou os familiares mesmo, as pessoas que tinham conhecido a Helena pessoalmente, né, por ela ter ficado na UTI esse tempo todo. Só os mais íntimos ali acabaram conhecendo ela pessoalmente. E eu não quis chamar os amigos porque eu achei que ia ser muito dolorido, sabe? Receber os sentimentos de todo mundo, mas no final das contas, no dia do sepultamento, ela faleceu no dia 28 de agosto, no dia do sepultamento foi tão bom receber os abraços, sabe? Me deu tanta força. Aos amigos, eu não consegui convidá-los, peço desculpas, mas esse era o meu jeito de viver o luto, e o Du também, meu marido também, né? Então, é isso, cada um vive o luto de um jeito. E quer saber? Eu continuo muito feliz, me sentindo muito abençoada. E eu serei para sempre mãe de 3. E a Helena vai ser para sempre a minha caçulinha. Helena, a mamãe te ama grandemente, incondicionalmente, infinitamente. Um beijo.